Eu sou triatleta, sou estudante de nutrição e sou policial militar. Primeiramente, minha irmã, Roberta. Minha irmã, atualmente, ela é cabo, foi promovida recentemente. E ela me inspira muito na trajetória dela na polícia, em tudo que ela conquistou e na profissional que ela é, principalmente. Eu me inspiro muito na história da minha irmã na polícia, porque ela é uma profissional exemplar. Eu acho que a dedicação dela à profissão, as histórias que ela contava, a gratificação que ela tinha, assim, a alegria que ela tinha em exercer a profissão, isso me inspirou muito e eu vi que era uma profissão realmente fundamental, que antes eu não via com esses olhos, mas ao você ver de perto a pessoa que você ama e você convive todos os dias, você acaba se inspirando e vendo o quão necessário é aquela profissão e quão importante ela é. A princípio, eu acho que ela ficou um pouco nervosa por não ser uma profissão fácil, né? Não vamos falar que é fácil, porque não é. Uhum. É uma profissão desgastante, vai exigir muito da gente. E eu sou a irmã mais nova, então eu tinha acabado de desistir da medicina, que, querendo ou não, é um fator que pesa muito, de médica a policial militar. Mas ela me apoiou bastante, ela me deu diversas dicas durante o período de estudos, quando eu realmente falei, eu vou estudar, vai sair esse edital, né, mana? Vou estudar, ela começou a correr atrás, me indicou cursinho, me indicou um senhor, inclusive. Então ela me apoiou bastante durante todo esse tempo, durante o curso de formação, o tempo inteiro. Fez. Foi organizar minha vida, organizar meu tempo. Porque eu não quis abrir mão de faculdade, de estágio, de pesquisa, de liga acadêmica e da corrida, principalmente, que eu acho que foi minha válvula de escape durante as loucuras da correria do estudo. Então eu tive que planejar muito, muito bem como eu iria encaixar aulas todos os dias e estudar também. Então foi o primeiro passo, assim, fundamental. Foi decidir, eu quero isso, então eu tenho que arranjar um tempo para isso. Tempo de qualidade com minha família, com meus amigos. Eu digo que foi um ano que eu não saía com meus amigos, assim. O único local que eu via minhas amigas era no culto na igreja e depois eu ia correndo para estudar. Ou eu estava saindo, ou eu perdia o culto da manhã porque eu estava fazendo simulado pro concurso, ou estava tendo aulão. Eu acho que o que mais pesou é envolvendo meu pai, porque eu não vivo com meu pai todos os dias, mas eu sempre tinha o costume de visitá-lo. E logo que eu comecei a estudar, essas visitas viraram muito esporádicas, porque final de semana eu estava estudando, eu não tinha um tempo livre que eu pudesse dedicar a passar um tempo com meu pai. E meu pai é idoso, fez 70 anos esse ano, ele tem diversas comorbidades, então isso pesa por o quadro que ele teve 2 dias antes do concurso. Eu me recordo que antes desse dia eu estava muito bem, estava estudando, correndo atrás das coisas. Aí dia 13 de fevereiro é aniversário do meu pai. Ele completou 69 anos. Eu fui, levei um bolo para ele e eu lembro que eu falei, pai, eu já vou indo que eu tenho que estudar. Ele nem sabia que eu ia fazer o concurso, porque eu não falei para ninguém, só que sabia era minha irmã e minha mãe. E aí eu falei, eu tenho que estudar, eu vou indo. E eu fiquei pouquíssimo tempo com ele. E aí, uma semana depois, no dia 21, meu pai teve 3 paradas cardíacas. Ele foi direto para UTI, desacordado, ficou ligado a diversas máquinas. Isso foi 2 dias antes da prova do concurso. Então, eu achei que eu não fosse fazer a prova do concurso. Eu cheguei até a falar com uma amiga minha. Eu acho que Deus está me falando que não é esse caminho que eu devo seguir, porque eu não tenho psicológico nenhum. Meu pai está na UTI, no hospital, como é que eu vou fazer uma prova e eu vou fazer bem?
Isso pra mim não tem como, a conta não fecha. Eu não estava bem, não estava me sentindo bem para fazer uma prova. Saímos do hospital umas 6 da tarde, eu acho, na sexta-feira. Meu pai, a gente conversou com o neurologista, ele não deu nenhuma esperança, falou que meu pai ia ter sequelas e não sabia nem se ele ia acordar. E aí minha irmã falou, mana, agora mais do que nunca você precisa passar nesse concurso. Esse concurso vai ser sua liberdade financeira. Você estudou durante 8 meses, você sabe. Você sabe, tá aí na sua cabeça. Ela, inclusive, me fez ir para um aulão de última hora, que começava, eu acho que 8 da noite, num hotel, aqui na Orla. Aí eu fui, eu lembro que eu estava 100% dispersa. Ela foi me pegar umas 11 horas da noite e ela falou, e aí, aprendeu alguma coisa? Eu falei, mana, eu acho que eu não absorvi nada do que foi dito. Mas ela sempre falou, você tem que fazer essa prova. Você vai fazer essa prova de qualquer jeito. Você estudou, você sabe. Se for para você ser aprovada, você vai ser aprovada. E graças a Deus eu fiz uma excelente prova no domingo, o que é inexplicável, porque tiveram pessoas sendo desclassificadas com o celular tocando na minha sala de aula e em nenhum momento eu estava nervosa. Eu fiz a prova na maior calma do mundo. Nem parecia eu, porque eu fico nervosa em provas. Eu ficava nervosa nos simulados. Então, eu estava extremamente calma. O celular tocou, eles foram expulsos do concurso e eu continuei fazendo minha prova como se nada estivesse acontecendo. Terminei a prova cedo, que não é meu praxe, eu geralmente demorava muito na redação. Eu ficava ali penando para escrever e eu me surpreendi que eu escrevi na maior facilidade o tema. Mas eu saí da prova sem saber se eu tinha ido bem ou não. Eu saí no escuro. Eu fui para o hospital, tive a notícia que meu pai... Assim que eu terminei a prova, né, eu liguei para minha família. Certo. E eu tive a notícia de que meu pai tinha iniciado a intubação, que ele estava acordado e ele estava 100%. Ele não tinha nenhuma sequela. Ele estava falando, ele estava inclusive querendo ver os filhos dele. E a gente foi para lá direto do concurso e eu vi meu pai bem, eu vi meu pai conversando, eu vi meu pai como se nada tivesse acontecido. Eu vi minha família inteira imensamente orgulhosa. Eu lembro que eu demorei um tempo para cair a ficha, né? Quando saiu a nota, que eu falei, nossa, eu fiz mais de 85% da prova. Caraca. Saiu a nota de redação, que eu quase fechei. Eu falei, nossa, eu tô muito dentro das vagas, eu tô muito bem. Foi inacreditável para mim e eu contei para minha irmã. Ela falou, eu sabia quando você me falou a quantidade de acertos que você fez na prova que você estava dentro, mana. Eu vi minha família inteira imensamente orgulhosa, assim. Eles acompanharam o meu esforço, né? Minha irmã acompanhou o meu esforço todos os dias de sair de casa antes das 7 da manhã, voltar mais de 10 horas da noite, de segunda a sexta, e final de semana tá estudando, tá fazendo aula, tá fazendo aulão, tá fazendo simulado todo final de semana. Então minha irmã realmente viu que o esforço vale a pena. E quando você se dedica, você traz um resultado. Eu lembro que eu estava estacionando o carro na Unite para ir para aula e meu amigo me mandou mensagem: ei, você já viu? Saiu a publicação do Diário Oficial. Aí eu falei, não vi. Na hora que eu abri e eu vi lá meu nome, nossa, eu lembro que eu fiquei sentada no carro, comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, é inacreditável. O Senhor é muito bom comigo, porque eu não dava nada, eu não acreditava em nenhum momento. Todas as fases, eu acho que a única fase que eu não estava nervosa foi o TAF, mas todas as outras eu estava nervosa, com medo de acontecer alguma coisa. Então, para mim, a primeira parte que foi assim, ver no diário que eu realmente tinha conseguido, foi como se tivesse feito um start, assim, é isso mesmo. Daqui pra frente é isso que eu tenho na minha vida, eu consegui. A partir de agora eu vou ser policial militar, realmente. Eu acho que eu não me sentia confiante por ter uma grande dificuldade com direito, especialmente. Eu não sou da área de direito, eu não gosto de direito. Direito é
o terror para mim. Eu lembro das aulas do senhor que eu ficava, meu Deus, eu não sei nada. Eu saía da aula direto estudar o assunto, porque eu realmente não sabia. Então eu não me sentia tão confiante. Eu achava que talvez fosse muito difícil, que é um concurso extremamente difícil. É um concurso extremamente concorrido. E eu não me sentia apta para tal coisa, talvez, não sentia. Eu sabia o quanto eu tinha estudado, o quanto eu tinha me esforçado, mas eu achava que não fosse suficiente. Nos primeiros simulados, eu lembro que foi um choque para mim. O primeiro, realmente, foi um choque, porque eu não fui muito bem, eu acho que eu fiz 70%. E aí eu fiquei lá embaixo na colocação, que o senhor sempre posta as colocações. Aí eu falei, nossa, eu tô precisando estudar. Vamos ver o que é que eu tô precisando estudar mais. E para mim isso também foi um fator positivo, que eu pude analisar o que eu tava realmente em déficit, eu precisava pegar mais. Que era direito. Era direito. Meu ponto fraco sempre foi direito. E eu comecei a estudar muito mais ele, a partir do primeiro simulado. Até que no último, eu fiquei super surpresa, que eu fiquei entre os 3 primeiros. E aí eu falei, nossa, mudou, né? Tipo, tô vendo o fruto aqui do meu esforço, realmente. Eu realmente progredi, eu tô sabendo mais do que eu sabia quando comecei lá atrás. Eu sempre falo que eu nunca treinei para o TAF da polícia, porque eu já treinava musculação há muito tempo, eu já corria, mas eu acho que eu precisei muito dos simulados para entender como é um TAF. Eu nunca tinha feito um TAF na minha vida. Eu não sabia como era que funcionava, não sabia a ordem, não sabia se tinha ordem, não sabia como é que você deveria executar os movimentos. Então, no primeiro simulado que o senhor fez, eu me inscrevi e eu fui e, assim, ajudou muito na parte técnica de tem que fazer desse jeito abdominal para poder contar todas as repetições, porque se você fizer de qualquer outro jeito, pode ser que não conte, se o avaliador for muito crítico. Talvez seja melhor você não fazer as flexões assim, porque assim você se cansa mais, pode ser que não consiga fazer todas. Então, todas essas dicas assim que foram passadas nos simulados foram fundamentais. Assim, para mim, assim, fez muita diferença, porque eu realmente não sabia nada do que se tratava um TAF. Eu estava no escuro. Eu acabei me lesionando nos 24 quilômetros da São Cricri. Eu tive uma tendinite, eu fiquei 2 semanas sem poder correr, porque eu precisava me recuperar, e eu fiquei extremamente nervosa. Eu acho que foi até o simulado que o senhor deu a maior distância de um para o outro, e ficou bem próximo à data que seria do TAF. E me ajudou, porque eu realmente, se tivesse sido outra data, talvez eu não pudesse ter participado. E eu fiquei meio, talvez eu não devesse ter corrido. Né? Eu machuquei, tô aqui sem poder correr, sentindo dor. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Tudo no concurso policial são diversas e diversas fases. E eu lembro que você já falou de uma pessoa que sempre esteve do seu lado, em todas as fases. E eu quero que você fale para mim, novamente, a importância da sua irmã nessa sua preparação para a PM de Sergipe. Eu acho que se minha irmã não tivesse ao meu lado me apoiando, eu acho que eu nem tinha conseguido, principalmente nas primeiras semanas de curso de formação. Para mim, entrar no militarismo foi um baque, assim, de cara. Eu lembro de chegar em casa e conversar com minha irmã e ela me explicar que é assim, como é que tem que ser, como eu devo proceder, porque eu estava no escuro. Eu lembro dela me ensinar a vincar calça. Eu lembro dela me ensinar coisas básicas. Eu peguei dica de ordem unida para o meu xerifado com minha irmã, porque eu fui uma das primeiras xerifes e aí eu não sabia nada. Não sabia apresentar a turma, eu não sabia fazer nada. Então eu peguei várias dicas com minha irmã e ela realmente foi um apoio fundamental assim durante o curso de formação. Tanto ela quanto minha mãe. Minha mãe me ajudou, eu tinha comida sempre disponível quando eu chegava cansada. Eu tinha uma cama, eu tinha roupa limpa, eu tinha toda a estrutura que você precisa para facilitar a sua vida no curso de formação. Então eu sou extremamente grata às duas. Sem elas, eu não conseguiria. Sem a sua irmã,
como é que seria a sua trajetória de estudo para concurso e curso de formação? Eu acho que eu não teria prestado o concurso para a Polícia Militar sem a minha irmã. Se ela não houvesse, não existisse na minha vida. Porque realmente o que me inspirou a me tornar policial militar foi a minha irmã. Então, sem ela, eu provavelmente estaria em qualquer outra área, menos na Polícia Militar. E você, com essa decisão, apoiada pela sua irmã de se tornar policial militar, hoje você se sente realizada? Sim. Eu falo que eu me sinto muito realizada, eu estou feliz onde eu estou. Eu gosto da profissão que eu estou desempenhando. E é isso. Eu E se realmente você estou feliz. pudesse dizer algo à sua irmã sobre toda essa importância dela, como é que você falaria em poucas palavras? Eu ia falar meu sincero muito obrigada. Pois fale agora para ela. Não estava esperando, não? Essa foi a que fez você se tornar policial militar. Exatamente ela. Muito bom, muito importante. Parabéns aí por tudo, viu? O que é? Seu distintivo. Agora eu tenho um distintivo Da Polícia Militar. de Sergipe. Que lindo, obrigada, mano. Muito bom. Você me enganou direitinho, véi. Essa foi um pouco da minha história e você também acredite que você vai se tornar um policial militar. Qual a próxima história que você quer ouvir? Conta aqui pra mim embaixo.